Mas quem criou mesmo foi o próprio Peter Drucker, né? What business are you in? Qual é o seu negócio? E ele já começa com um exemplo, né? E ele perguntou para um hospital que estava tendo problema qual era o negócio deles. E o diretor do hospital falou, o nosso negócio é fazer cirurgia. Ele falou assim, you're wrong. O seu negócio é healing patients. Recuperar pacientes. Recuperar pacientes. Qual é a história do seu negócio? Se o seu negócio fosse um livro, como seriam os capítulos desse livro? Se isso não está claro para as pessoas que estão com você, você não está conectando as pessoas pelo coração e mente, você só está conectando no racional. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. Eu, José Salib Neto, Salibão. Nós somos protagonistas do Gestão do Amanhã Podcast. Esse momento semanal que nós desenvolvemos para compartilhar tudo que nós temos estudado, tudo que nós temos pesquisado sobre gestão. A nossa missão é contribuir para que você se adapte com mais sucesso nesse ambiente corporativo que está cada vez mais desafiante, né, Salibão? O repertório hoje é diário, né, Salibão? É diário. A última que eu estava estudando, né? A gente não tem que estudar inteligência artificial de uma maneira muito mais rápida que a gente estudou qualquer coisa, né? Profunda. É um tal do Citizen Development. Citizen Development. Já colocaram um nome no negócio. Que é a programação feita em inglês, Sandrão. Não é mais em linguagem de computador. A tese toda é que vai chegar um momento que a programação vai ser uma commodity. E o que realmente vai ser fundamental, como já é, a pergunta? Aliás, a pergunta, olha, pegamos aqui a pergunta, tá aqui, ó. Acabamos de lançar a nossa obra, a estratégia... Opa, a arte de fazer perguntas transformadoras, são tantas obras que às vezes a gente muda o nome. É um sucesso esse livro, onde a gente justamente desvenda e decodifica essa história de como fazer perguntas transformadoras na era da inteligência artificial, na era de rupturas e mudanças. Então aqui, ó, vamos deixar aqui na descrição um cupom para você poder comprar da editora com desconto se você desejar. Baita livro. Pela primeira vez, as respostas estão ficando cada vez mais commodity, né? Não há e dúvida. O grande diferencial vai ser a pergunta. Vai ser a pergunta. Eu particularmente estudei com Peter Drucker e Jim Collins somando os dois há 40 anos, Sandrão. 40 anos. E a pergunta estava sempre no centro da evolução, caras, né? do pensamento. Peter Drucker, eu o visitei 14 anos seguidos, né? Lá em Claremont. Aliás, trouxe ele para o Brasil duas vezes. O trouxe para o Brasil 2 vezes e para a Argentina. E sempre ia com perguntas e voltava com mais perguntas. Você quer saber essa estrutura? O nosso livro traz para você referências práticas. Salibão, agora o nosso papo de hoje é interessante, né, cara? Porque é uma coisa que tá pegando forma. Não se surpreendam. Pegando forma. Esperem. E mais do que isso, né, a gente vai quebrar um paradigma. Eu diria que nesse podcast a gente vai redefinir o significado do storytelling no contexto empresarial. Porque muitos ainda entendem essa história do storytelling, primeiro entendem como uma narrativa, acho que muito confusa com a história das falsas verdades, das redes sociais. Fazer anúncio, né? A historinha, cara, fazer anúncio. O que poucos percebem, né, Salibão, que a gente está estudando muito, é como o storytelling corporativo é uma forma potente de você materializar os valores da sua organização e aumentar o engajamento de todos com o negócio. Então, se você está com problema de turnover, você está com problema de rotatividade, você não está se identificando com as organizações que você busca, que tal eu te dar uma olhada nas estruturas narrativas para a gente mostrar como a construção de uma narrativa é uma forma poderosa para engajar as pessoas, tanto clientes quanto e, sobretudo, colaboradores. Esse é o papo de hoje, né, Salibão? Pois é, Sandrão. Aqui a gente coloca o storytelling, cultura, estratégia dentro da mesma cesta, né, Sandrão? E como é que eles se relacionam, né, Sandrão? Não há o que o storytelling tem a ver com a estratégia? Tudo. A historinha. Na realidade, né, Salibão, se eu pensar... Vamos lá. Estratégia... E o propósito, né? E o propósito adulto. A estratégia, na realidade, ela é um sistema intangível. Você não consegue segurar a estratégia, pegar a estratégia. Ela parte de uma visão estratégica e desdobramento de ações de como eu chego naquela visão. A forma que você conta essa história, já que ela é muito intangível, vai contribuir para o entendimento de todos sobre aquele caminho. Se essa história não está bem formatada e formalizada, as pessoas não vão entender para onde você vai, qual é seu papel e qual é essa narrativa. Então, a estratégia por si só, uma das ferramentas fundamentais para você fortalecer coesão estratégica é
contar a história, é a narrativa. Como dizem os americanos, né? To put everybody in the same page, né? Exatamente. Como é difícil, né, Sandrão? Você Muito colocar todo difícil. mundo na mesma página, né, Sandrão? Um dos maiores desafios hoje, Né? Sandro, porque é muita distração, muita gente olhando para muito lado, muita oportunidade. O indivíduo vai num evento, volta cheio de ideias, e aí a estratégia esquece da estratégia central, porque é um novidadeiro, Sim. é novidade todo dia, é uma indústria de novidades que vem a todo momento, né? Sim. Então é essa a história. É Então nós vamos falar sobre isso. Interessante, né? Porque essa indústria de novidades, se você não é adapto às novidades, você morre. Se você tem muitas novidades, você morre também. Morre também. Por isso que de novo, né, a gente tem essa visão, integrar estratégia, cultura e qual que é a narrativa que está por trás disso. E o propósito, né? Dentro o propósito que suporta tudo, né? Antes da gente evoluir aqui, uma mensagem, um recado importante para você. A gente sabe que boa parte das pessoas que nos acompanham, ouvintes, ou quem está nos assistindo nos vídeos, ainda não segue os nossos canais. Então, se você ainda não nos segue, por favor, vai lá no Spotify e dá um seguir, dá um joinha no conteúdo, dá um seguir, ou vai lá no YouTube e dá um seguir, é de grátis, você vai ser notificada desses conteúdos e também ajuda a aumentar a nossa comunidade, cada vez está ficando mais robusta, né? São centenas de milhares de pessoas. Isso aqui é um movimento, isso aqui Exatamente. Não é um podcast normal. Isso é um movimento que nós estamos criando. A né, nossa Sandro? proposta é compartilhar conhecimento com você, né? Cada podcast como esse, a gente está comentando, esse que vocês estão assistindo, possivelmente vai gerar um projeto muito maior. São os nossos estudos que a gente faz a todo dia. É como se a gente tivesse eu e o Salibão conversando com vocês, nos assistindo, para a construção do nosso conhecimento, que já se traduziram em 11 livros de negócio agora, né, Salibão? Vamos bater, se der tudo certo, até o final do ano, 2 milhões de cópias e vamos embora. E mais 2 a caminho. Mais 2. Pois é, a gente tá falando desse, mas tem um ainda no meio, tem cheio de coisa aí. Salibão, vamos lá. Vamos primeiro contextualizar para o amigo, para a amiga que está nos assistindo, o que é o storytelling no contexto organizacional, que isso é fundamental, né? Storytelling no contexto corporativo, ele não pode ser confundido só com as ações de marketing ou todas as estratégias de comunicação da marca. O storytelling corporativo é a narrativa que você constitui para materializar todos os valores, princípios e visão da sua organização de uma forma inteligível e clara para todos os colaboradores e clientes. É a materialização do que é a organização. Por isso que ela é fundamental para aumentar o engajamento do negócio. Esse storytelling, como o Salibão já disse, envolve o propósito da corporação, sua origem, seus objetivos. Quanto mais craque eu for em contar essa história, mais eu vou ter condições de engajar aquelas pessoas que se identificam com essa narrativa e, portanto, são as mais aptas a estarem conosco na nossa jornada. No final do Com dia, certeza. isso, né? E aí as pessoas que estão dentro, Sandrão, eles encaram a empresa como uma causa, né? Exatamente. Como uma causa, porque exatamente, como uma causa. a maior parte das empresas que eu conheço, os colaboradores encaram a empresa como uma coisa transacional. Você ir lá, prestar um serviço, receber teu salário e CEO, né? Pronto. Você não tem uma causa. Agora, as organizações que conseguem transformar isso numa causa tem uma vantagem, Sandrão. Eu tenho certeza. Muito grande. E hoje né? nós vamos mostrar para vocês evidências concretas, né? A história a gente está estudando muito isso, né? Se a gente for para outro campo do conhecimento, a gente pega o Yuval Harari. Sim. Né? Salibão foi o primeiro cara a trazer o Yuval Harari no Brasil, né? Caro. Nem me fala. Né? Imagina, foi né? Uns fios do seu cabelo estão ali no boleto, né? Ele vem de novo agora, né? Vem de novo. Aliás, nós vamos dividir palco com o Yuval Harari. Sim, não, vamos falar depois do Yuval Harari. Depois do Yuval Harari, a gente? Sim, no dia 6 de novembro, na HSM+, originalmente Expo Management, né? Nós vamos dividir palco com o Harari, que chique, né? E em seguida vai ter um podcast. Ele vai abrir nosso evento. Vai abrir o nosso evento. Pronto. O Yuval Harari vai abrir nosso evento. Em novembro, 6 de novembro. Agora, ele é interessantíssimo. Eu estudo muito ele, sempre estou ligado no que ele escreve. E Historiador, né? Historiador. Um storyteller também, né? Né? Ele é um. E ele tem uma tese que ele fala que quando você vai avaliar a evolução da sociedade, de tribos, comunidades, agrupamentos, ele consegue comprovar que o motivo central não foi nenhuma característica física ou biológica que manteve aquele grupo coeso. O principal motivo foi uma fábula compartilhada, uma história compartilhada entre os membros daquela sociedade, daquela comunidade, daquele agrupamento, que funcionou como ideia unificadora e gerou coesão
para todo o período em que essa comunidade vivia. Isso vale para tribos, cidades, nações e organizações empresariais. Então, como o Salibão disse, a narrativa, o storytelling da companhia é a fábula corporativa. É o que mostra de onde eu vim, para onde eu vou, qual é a minha essência. E ela sempre começa na história do fundador, né, Salibão? Naquela história. Eu adoro as histórias do Salib. Sempre gostei, né? Eu adoro as histórias do Salib. Quando ele comenta e quando ele conta como surgiu o HSM, as fábulas da sauna, a fábula da praia, a história. Percebe? E isso me engaja, como engajava todos os colaboradores da HSM, Sim. que ao observar que aquele negócio começou com jovens voluntariosos que tinham. O que mais tinham era voluntarismo, não tinha grana, não tinha nada, né? Chegaram lá. Sandrão, uma das coisas que eu mais me orgulho na minha jornada na HSM, eu fiquei 30 anos, logicamente, os 30 anos mudaram muito, né? Depois veio, os momentos mudaram, as pessoas mudaram, né? Os sócios mudaram, mas durante os primeiros 14 anos, né? A gente desenvolveu uma causa, né? Então as pessoas, eu mesmo me definia como um carregador de malas dos gurus. Sim, sempre, sempre. Sempre. Assim que eu me defino. Não falar assim, olha, aqui o cara é o cara dos gurus. Não. Eu falar para a empresa inteira, eu carrego mala dos gurus. Narrativa poderosa. Porque se o fundador, narrativa poderosa, se o fundador, que é o cara que mais entende disso no mundo, conectado com todos os pensadores do mundo, se intitula, tem humildade, se intitula o carregador de mala do palestrante, colocando o palestrante como principal... Os grandes pensadores. Os grandes pensadores, fica bem melhor. O palestrante médio, eu deixava o outro carregar, Sandro. Não, mas dos grandes pensadores, se você coloca nesse papel, tá mostrando para todo mundo que o grande protagonista disso, quem é, Salibão? O pensador. E a gente vive orbitando. Olha que é uma história. Sim. Né? É uma história. Quer dizer, quando você comenta a sua história, né? Quando sai da casa de perdizes, tudo isso. O que acontece quando você faz isso? Você começa a conectar. Conectar o quê, Salibão? Conectar estratégia, Sim. conectar propósito, conectar cultura, Sim. conectar valores. Aí a pergunta que eu faço para você, a provocação que a gente quer lhe fazer, você é um fundador, um empreendedor, uma empreendedora? Você conta a história da sua organização para os seus colaboradores? Aqueles caras que entram na companhia conhecem a sua história? Porque se eles não conhecerem a sua história, a história da organização, a relação deles vai ser transacional e a moeda de troca vai ser o salário. Salário por salário, 200, 300, 1.000 a mais, ele vaza. Eu tenho que conectar. A narrativa te ajuda a conectar. É incrível isso, né, Salibão? É fascinante esse tema. Muito, Sandro. Fascinante. Muito. E chega a preocupar, porque a gente que trata com empresas... Milita, né? Às vezes você fala com uma pessoa de... sei lá, um nível médio, assim, às vezes ela está desconectada do propósito da empresa. Tá totalmente. Aliás, a empresa... não tem alma. Aliás, pode até ter um propósito, mas é uma coisa escrita. Não é alguma coisa que tem uma alma, que faz a coisa da essência da organização. E quando ela conhece a essência, é tão bonito, né? Eu lembro, Salibão, queridos amigos, né? A Lair Martins, da Martins Distribuidora, tem um centro de memória. Quando você entra, tem a bicicleta do seu Alair, que começou o negócio. Algar, seu Alexandrino Garcia, também Algar tem um centro de história que comenta a história do seu Alexandrino Garcia, o fundador da Algar. Tem uma história maravilhosa, que ele é presidente da Associação Comercial e não chegava a telefone lá em Uberlândia, ele criou uma telefônica, que hoje é uma das maiores do Brasil. O Alexandre Costa, nós levamos um grupo, nós temos um projeto chamado Conselho de Líderes de Gestão do Amanhã, um grupo fechado, pequeno. Programa de um ano. A gente acompanha empreendedores durante um ano e temos eventos. Nesses eventos nós levamos essas pessoas, esses empreendedores, a campo. E nós fomos lá na Cacau Show, né? Quando você entra na Cacau Show, o que tem lá de cara? O Fusca do Alexandre Costa, que ele entregava o chocolate quando começou o negócio. E é o Fusca original, ele conseguiu comprar o original. O que isso traz? E o Eloy também na Flytour. O Eloy da Flytour, com a poltrona, onde ele dormia toda noite desde que ele começou. Percebe? O que é isso? São fábulas, histórias corporativas baseadas numa essência que mostram a essência do negócio. Então, isso é fundamental. E você trouxe algumas referências até do Peter Drucker sobre história, Salibão, que é... O Drucker chega até nas histórias, Salibão. Como que é isso, cara? Interessante, Sandrão, porque eu cheguei para o nosso amigo Chat e o Grok, eu consulto os dois, né? Sim. E perguntei, o Peter Drucker era um storyteller? Sabe o que ele respondeu? Ele não era um storyteller, mas ele usava elementos do storytelling dentro do seu pensamento, Sandrão, para se comunicar. A primeira, claridade e precisão, né? Estrutura sobre o embelezamento.
né? Quer Tornar dizer, a eu coisa tenho uma bonita. estrutura para deixar a coisa atrativa, É. atraente. Sobre, né, criar uma coisa bonita, Gostosa. gostosa, mas sem estrutura, né? Parábolas com propósito. Sempre fazendo analogias. nas Toda vez que eu palavras. perguntava alguma coisa de gestão, ele ia para a Revolução Francesa, para o descobrimento da América, ele ia para a Europa. Arquitetura, você falava de cerâmica oriental, você me falou uma vez, Não, né? ele era o maior colecionador de arte japonesa fora do Japão, Do né? Japão, Você sabe disso, né? Ele tem, eu não sei se voltou para o Japão ou está no Drucker Institute, né? Mas ele era assim, impressionante. Ele nunca respondia uma pergunta assim, Peter, Direto. como é que eu faço para aumentar minhas vendas? Ele sempre tinha que ir para trás, mas aquilo ficava, Sandrão. Era muito Grudava em você. né? A terceira, insight e não drama. Dentro do elemento Da perspectiva. quer drama dizer, entendeu? Pois é. E ele usava os elementos do storytelling para entregar as mensagens, as né? mensagens. E, na mensagens verdade, profundas. A gente dá muito crédito para a pergunta mais importante do mundo dos negócios. What business are you in? Qual é o seu negócio, né? Sim. A gente dá muito pro Theodore Levitt, que na verdade foi que colocou no mapa. Mas quem criou mesmo foi o próprio Peter Drucker, né? What business are you in? Qual é o seu negócio? E ele já começa com um exemplo, né? Ele trabalhava, sabe que metade do tempo dele, ele trabalhava de graça. Sim. Para ONGs, para todo tipo organizações sem fins lucrativos. Red Cross, hospitais e tal, né? E ele perguntou para um hospital que estava tendo problema qual era o negócio deles. E o diretor do hospital falou, o nosso negócio é fazer cirurgia. Ele falou assim, you're wrong. O seu negócio is healing patient. Recuperar pacientes. Recuperar pacientes. Olha que coisa salvar incrível, vidas. Né? Salvar vidas. Olha a mudança. Né? Do que ficar fazendo cirurgia ou salvar vidas? O que você prefere? Fazer cirurgia pois é. racional. Isso é história, né? É história, não há dúvida. Não tem dúvida nenhuma. É a essência da história. Você conta pra tu, se você chegar, a essência da história. O hospital tem 500 colaboradores. Fala assim, aqui nós fazemos cirurgia. Como é que as pessoas vão trabalhar? Aqui nós recuperamos pacientes. Salvamos vidas. Salvamos vidas. Olha quando eu estou inserido. Né? Aí muda toda a perspectiva. Muda todo o contexto. Aí você coloca aquilo que os americanos chamam de win hearts and minds. Né? Você ganha coração. Grande desafio, o mais importante de qualquer líder hoje é ganhar o coração e a cabeça e as mentes dos seus colaboradores, né, Sandrão? Aliás, a falta de engajamento no mundo hoje é gigante, né, Sandrão? A falta de engajamento é gigante. Nossa Senhora. Nós temos um ambiente onde existe muito ruído, excesso de informação, a tentação para distração é enorme. Como eu atraio a atenção dessas pessoas? O Davenport já falava isso, né, quando ele escreveu Economia da Atenção, né? Sim. Que a atenção seria o ativo mais importante. Tem dúvida que a atenção hoje é o ativo mais importante nessa bagunça que a gente tem? Nossa. Eu tenho que pegar cérebros, mentes e coração, senão eu não vou engajar. Né? Toda empresa deve... Você lembra quando nós fomos visitar o iFood, Salibon? Sim. Quando ele mostra a linha do tempo do iFood? É o storytelling do iFood até os dias atuais. Sim. Eles criaram no iFood um espaço que conta a história do iFood numa linha do tempo lúdica, né? Quase que uma cápsula do tempo. Nós levamos a nossa turma lá também, foi uma delícia. Do Conselho de Líderes, né? Do Conselho, fomos recebidos pelo Diego Barreiro, pela turma toda. Então você pega essa linha do tempo e você se apaixona pela história. Sim. Né? E você entende de onde eles vieram, para onde eles vão. Os food lovers. Sim. História. E mais, né? O ambiente de trabalho que eles criaram... É uma história. Porque o que existe muito no mundo empresarial, Sandrão, é palavras e não lugares, né? O lugar tá, assim, o ambiente de trabalho é totalmente diferente da história da empresa. Exatamente. A hora que você integra... Você integra a narrativa, Salibon. Você integra a narrativa. Você integra a narrativa. Quem não foi no iFood, vocês não sabem o que é aquilo lá. Incrível. Você não sabe se é um escritório, um nightclub ou um clube, né, Sandrão? É incrível. E aí você pergunta assim, a grande pergunta assim, qual é o turnover do iFood? É pouco, Sandrão. É pouco, é baixo. Aí já culpa a geração Y, culpa a geração... Fala o que vocês quiserem, mas o fato é esse. O fato é esse. Fala o que vocês quiserem. Conte uma boa história, crie um ambiente para eles. Desculpa se dá o que você quiser. Você vai ter colaboradores engajados. Se você quiser continuar dando desculpa, fica à vontade. Tranquilo, porque o que mais tem a gente é prerrogativa para desculpa, mas de fato dá para engajar. Eu tenho que vamos de novo na nossa tese, integro propósito, estratégia, cultura e construo a narrativa.
É outro jogo, né? Sim. Aí eu tenho que mudar minha instalação física para refletir essa história, eu tenho que mudar meu tratamento. Muda tudo, Salibão. É, lógico. Ó, eu peguei aqui uma referência que o Salibão dividiu comigo, de Alex Smith, que ele construiu um modelo de storytelling para empresas. Achei muito legal e queria percorrer com vocês esses 6 passos. Uhum. Porque você pode falar, como eu construo esse storytelling? São 6 passos, muito simples, mas poderosíssimos, né? Eu tenho uma vantagem, pessoal, que eu... um dos fundadores do meusucesso.com. E quando a gente começou o meusucesso.com, nosso objetivo sempre foi ensinar empreendedorismo. E eu que liderei a construção da metodologia de ensino do meusucesso.com. E aí foi uma sugestão até do Flávio Augusto, falou, vamos fazer case, mas vamos fazer case de pessoas. E nós criamos uma metodologia de storytelling no meusucesso.com, onde a gente pegou todos esses caras, Alexandre Sim. Costa, Caíto Maia, Rony Nessler, pô... Aqueles eventos eram... Lembra que a gente fazia a pré-estreia no cinema. E levava a Van Premier no cinema, pô, era animal, lotado, todos lotados. Então eu sempre me dediquei muito a isso. Então aqui tem uma estrutura simples para você aprender. Primeiro, qual é a história original, né? E o gatilho sempre, como você começou esse negócio? Você lembra como você começou a HSM? Ele começa a falar, puxa, então, eu voltei, observei a tendência de conhecimento sobre gestão, me reuni... Cara, você percebe que você tá levando o interlocutor para outro ambiente? Sim. Né? Como você começou? E eu peguei aqui um exemplo, Salibão, o Airbnb, que a gente estuda bastante. Como surgiu o Airbnb? Os fundadores do Airbnb, né, estavam em São Francisco, aumentou o valor da locação do imóvel que eles ocupavam, eles tinham que sair do imóvel, mas eles queriam ficar lá porque eles estudavam design em São Francisco, e viram lá um quarto vago. E aí veio uma ideia, né? Por que eu não alugo esse quarto? O Airbnb surgiu disso, né? Sim, surgiu dessa história. Passando né? uma pergunta, né? Como sempre, né? Quando estava tendo um evento de tecnologia lá em São Francisco, né? Quando tem aqueles eventos de empresa de tecnologia, lota a cidade. Oracle, pô. E eles veem na televisão um participante desse evento que estava num hotel a 3 horas de São Francisco e tinha que ir todo dia para lá. E um baita trânsito. Ele falou assim, não tem hotel. E aí os meninos olharam para a cara do outro, e se esse cara ficasse aqui em casa? E se a gente criasse muito mais do que um colchão, uma experiência? E aí foi indo. E se? What if? Perguntas, né? E aí todas essas perguntas ajudam a criar hoje o propósito, que é a história máxima da empresa. Exatamente. Mas vamos chegar lá, que eu vou chegar no propósito e eu te puxo. Primeiro passo, qual que é a história original? Da onde você viu, como surgiu a ideia? Segundo, o Salibão trouxe já. Qual é o problema que você resolve? O que você percebeu que estava errado? O Salibão já falou. Claramente os fundadores do Airbnb perceberam que tinha alguma coisa errada. Tinha gente querendo... Aliás, é bem legal, né, Salibão? Tinha gente querendo alugar um lugar, um hotel para dormir, e ele tinha lá um quarto vago. Olha que história gostosa. Então eu surgi disso. Então, segundo ponto. O que você percebeu que estava errado? Terceiro. Sandrão, deixa eu só voltar nisso aí, quando você fala errado, porque quem não viu o vídeo do lançamento do iPhone em 2007 tem que ver. E ele fala o seguinte, ele pega os 4, que ele chama suspects. Ele não chama nem de concorrente. Suspects. E os 4 com teclado. Eu não peguei essa sutileza, ele chama de suspects. E ele pega os 4 com teclado. Exatamente. E ele fala assim... Tá errado aí. O teclado estará aí, queira você ou não. E você não pode mudar as aplicações por causa do maldito teclado. Salimão, você mandou muito bem, cara. Porque eu lembro que ele fala o seguinte... Isso é identificar o problema. Você matou a pau. Eu lembro que ele fala o seguinte... O que tá errado com essa imagem? Né? Eu não consigo tirar os teclados daí, não dá para aumentar o teclado. Não dá para tirar. Navegar na internet. Não, e tem mais, aqueles smartphones, eles eram limitados no que eles podiam fazer por causa do maldito teclado, Sandrão. Do teclado. Olha que coisa. Fenomenal. A gente vai falar daqui a pouco do Jobs, que ele era um grande storyteller, né, Slim? Ah, sim. Então, ó, segundo, o que você percebeu que estava errado? Terceiro, qual é o segredo que você descobriu que é capaz de resolver esse problema? O que você descobriu que isso faz com que você resolva esse problema? No caso do Airbnb, foi o seguinte, dos fundadores, foi o seguinte, cara, e se eu alugasse o meu quarto para esses caras? Então, ó, eu vi um problema, o hotel que o Salibão falou, e se eu alugasse meu quarto para esses caras? Né? Essa é o ponto de ruptura do status quo. Quer dizer, e se eu fizesse isso? Ponto de inflexão. Depois disso, qual que é o quarto elemento da sua história? É onde você vai... aonde eu quero chegar? Que ação concreta eu fiz para transformar em solução aquele problema que eu tinha identificado, né? E aí, o que o Airbnb fez? Uma plataforma que auxiliasse as pessoas que tinham quartos para alugar para aquelas que precisavam
dormir ou Mas- ter uma hospedagem. Mas com propósito. Com um propósito. Mas não aí que tá. simplesmente alugando quarto, né? Não, eu vou chegar lá. É. Porque o propósito, você vai ver. É o último elemento que ele coloca. Se não fosse essa história, locadora, eles não seriam o que eles são. não seria. Não tem a Esse é menor um dúvida. hotel, uma locadora, um booking. É. Né? Sim, você liga lá pra imobiliária, né? Imobiliária, eu ia falar isso, uma É? imobiliária. Uma Fala assim, ó, imobiliária. eu quero alugar um apartamento por uma semana. É. Hoje aluga, Exato. né? Mandou bem. Quinto elemento. Aqui a gente vai começar a falar do Salibão. O que significa isso para o cliente? O que significa isso para o cliente? E eu peguei, Salibão, você falou da Unique Selling Proposition deles, né? No site tem uma história assim, ó. Nossa missão aqui é conectar pessoas que têm espaço... Era, tá, pessoal? Desculpa, eu peguei aqui do começo do Airbnb. Conectar pessoas que têm espaços disponíveis com viajantes em busca de experiências autênticas, únicas e acessíveis, fora do circuito tradicional da hotelaria. Salibão, nota aqui que aqui ele já coloca um elemento que você vai ver ao sexto, ele começa a colocar experiências autênticas, únicas e acessíveis. Eu não tô no negócio de alugar imóvel, tá? Sim. Eu tô no negócio de oferecer experiências. E é o sexto elemento da narrativa, que é o que isso significa pro mundo, Salibão. Sim. Aqui eu entro com o propósito. Quantas pessoas você vai ajudar, né, Sandrão? Que é o que você falou, democratizar A viagem, renda, Democratizar a viagem, né? Você tudo. você Lê consegue, aquilo que você colocou você do consegue Airbnb viajar aí. hoje sem depender do hotel, né, Sandrão? Exatamente. Que sem os preços bem mais altos, né? Ter o ponto de vista do nativo. Sim. Entendeu? Então, veja, 6 passos. Sua origem, qual é o problema, como você resolve esse problema, qual é o problema, qual é a solução que você enxergou para resolver esse problema, como você construiu essa solução, o que significa para o cliente e o que significa para o mundo. Não dá para você construir essa história do seu negócio agora baseado nessas 6 premissas? Eu garanto que dá. Se a gente for fazer agora uma brincadeira aqui séria e o Salibão, ele vai falar da HSM baseado nessas 6 lógicas, sabia? Sim. Assim, ó. Qual é a história do seu negócio? Se o seu negócio fosse um livro, como seriam os capítulos desse livro? Se isso não está claro para as pessoas que estão com você, você não está conectando as pessoas pelo coração imenso, você só está conectando no racional. Exatamente. No salário no fim do mês. No né? salário do fim do mês. É. E aí isso daí é efêmero, Salibão. É. A hora que você entra no jogo do salário, você tá ferrado, Sandrão. Tá ferrado, porque você vai ter que ficar toda vez na mão do salário. É. E você vira o escravo da tua empresa, né? Sem Escravo essa, da né? empresa. Você vira escravo. Exatamente. Você não sai mais. Você não consegue tirar férias. Sim. É porque você não tem engajamento das Pois é. pessoas, elas estão lá só para cumprir a Ordens, rotina né? e o tempo, né? É. E Salibão, você falou do Jobs, né? Sim, Steve Jobs, um baita storyteller, né? Ele Incrível, né? parece que ele cara? tá vivo até hoje, né, Sandrão? Olha o legado que um cara que conta a história, né? Porque ele vira imortal. É. Walt Disney. Mas aí você vê um pouquinho interessante, né? da trajetória pessoal dele, né? Que ajuda um pouco isso, né? A história dele era criar experiências incríveis Sim. através da tecnologia para as pessoas, Sim, né? essa era a missão. E colocar um mundo à disposição delas, né? Tornar uma versão melhor do que elas, né? Aquelas. Através da Por meio da mágica, né? tecnologia, A exatamente. Apple sempre foi uma empresa que nunca foi 100% focada em tecnologia, ela entende as pessoas, né? Você falou da mágica, né? Da mágica, né? Ele Magic. leva o contexto pro não racional até aí, né? É. Ele não faz celular, não É. faz. Ele cria uma mágica que conecta as pessoas com a tecnologia, Pois é. tornando a vida delas melhor. E ele, Né? no passado dele, com histórias pelo mundo, né? Muito viajante, estudou um semestre de caligrafia, né? Lá em uma das universidades lá da Califórnia, né? Para dar aquela elegância, Design. né? Para dar aquela elegância, o design, né? Trazendo um produto que a gente, né? Como diz o Tom Peters, you have to lick it. Você tem que lamber o seu produto, né? A Apple, inegavelmente, você pode falar o que for, mas o design, sempre são produtos E é uma empresa minimalista, né? minimalista. Minimalista. De né? novo, Você vê que- essas escolhas, né, Salibão? Eles escolheram um caminho, Com até certeza. hoje, É, seguem esse caminho. e vão diversificando sem. muito- Dentro para fora. E mais, né? A narrativa dele, as apresentações deles de lançamento inspiraram todas as outras, né? Mas Tem algumas referências que acho que o amigo, a amiga que está nos ouvindo aí ou nos assistindo tem que pegar. Eu não deixaria de fazer como a gente faz. Pega lá no YouTube e vai estudar as apresentações de lançamento de produto do Jobs, começando por essa que o Salibão falou, que é fenomenal. 1997, quando ele lança o iPhone. Cara, aquilo ali é um MBA na prática. Outra coisa, o discurso que você usou recentemente, até num papo, o discurso dele em Stanford,
Sim, Stay Hungry, Stay Foolish. sim. Cara, você percebe que ele entendia o valor da narrativa. Pra dentro e pra fora, pra colaboradores e pra fora. Então, essa é uma referência. A outra referência, as cartas de Jeff Bezos, que inclusive Deixa é eu um voltar livro. um pouquinho no Jobs. Volta, querido, volta. Sandrão, se vocês assistirem, e recomendo que vocês assistam alguma das apresentações do Steve Jobs, principalmente essa do iPhone, ele sempre terminava. Boa. Quando ele terminava, ele não terminava. A cultura. Ele terminava e aí falava assim, one more thing. Exatamente. One more thing. Esse one more thing, mais uma coisa, ele voltava para o palco para mostrar mais um feature, uma qualidade do produto da Apple. E não parava. Às vezes ele voltava 5, 6 vezes. Qual a mensagem? Qual a história que ele contava para quem trabalhava na Apple? Que você tem que superar os limites. Tem e uma oferecer milha a mais ali. Uma milha a mais. Uma milha a mais. Para quem estava comprando muito mais do que ele pensou que estava comprando. Sandro, né? Exatamente. One more thing. Puta, isso é fantástico. Estuda essas apresentações, você vai ver. Inclusive, é tão interessante que o Tim Cook, que como é o atual CEO da Apple e faz as apresentações, ele tem usado o mesmo recurso. Sim, né? sim, exatamente. Olha como esse artefato da cultura que está introjetado na narrativa da companhia se transformou numa voz de comando mobilizadora que gera ideia coesa, né? Aliás, o Tim Cook, ele deixou a sala do Steve Jobs como ela ficou. E ele falou para se inspirar, ele entra na sala do Steve Jobs. É mesmo, até hoje. não tinha essa não continua do mesmo jeito, Sandro. Putz, olha que história. Fenomenal. Imagina você artefato da cultura. Já pensou você tá andando pela Apple, os próprios novos colaboradores e ver a sala do... Cara, isso é um aspecto, Salibão, meio sagrado, sacro, Sim. né, cara? Porque é transcendente, né? Porque te leva a outro lugar, né, cara? Ali tá um cara que mudou, um dos caras que mudaram os rumos da humanidade, Sim. né, cara? Várias vezes, né? Sim. Não foi uma vez, 3 vezes. Sim. E a outra que eu falei, Salibão, que você também gosta, que a gente é apaixonado, é o Jeff Bezos, um baita storyteller. E aí você tem as cartas do Bezos, que até se transformaram num livro, né, Salibão? Num livro que tem todas as cartas. Se você pegar, já fizemos isso, a estrutura das cartas de Bezos são cartas de 2, 3 páginas, 4. Acho que a última, inclusive, são 6 páginas que eu li agora, que ele foi publicado agora em 2025, sobre 2024. Cara, olha que interessante. As cartas do Bezos, como surgiu? Na realidade, as cartas de Jeff Bezos são aqueles reportes para acionistas. Ele começou a fazer as cartas para se relacionar com acionistas. Mas ao invés de fazer aqueles reportes duros, sim, cheio de dados, ele construiu uma narrativa onde ele alinha as expectativas de todos quanto ao que eles podem almejar da Amazon. E ele continua usando as mesmas. O Salibão me alertou de um fato nessa última, 2025, agora, sobre 2024, que eles estão usando agora uma analogia da Y Company. The Y Company, a empresa do porquê. A empresa do Por que tem que ser desse jeito? A Amazon deve ser uma Y Company. Tem que perguntar, toda hora desafiar cultura o status Y. quo. A cultura Y tá dentro da cultura. Y Culture. Y, Toda hora eu tenho que desafiar. Não é o Y de Minas. Não, é o por Y quê? americano. WHY. Boa, Por quê? Boa, Senão o pessoal, nossos amigos de Minas vão achar, pô, legal o Jobs. Não, tinha o Y lá. Não, o Bezos. É o Y de por quê? Se você olhar, ler, eu vou até fazer um conteúdo sobre isso, deixar lá no meu Instagram, você vê que a estrutura é muito bem desenhada, Salibão. Ele tem todos esses elementos, sabe? De criar expectativa, gerar ambição, construir, numa carta que é, na final, um relatório para investidores. Ele conseguiu trazer isso num reporte para investidores. Ele faz isso desde 97, se eu não me engano, né? Todo ano ele faz, mesmo agora na posição dele de chairman, né? Presidente do conselho. Mas não é só isso, né? O Jeff Bezos usa as analogias, as metáforas. Nós já falamos aqui, nós tivemos um encontro pro grupo do conselho também, com um cara que trabalhou com o Bezos. O cara ele só falava comigo em metáfora, né? O David Nickert. Sim. Sim. Ele falou, tinha que desvendar o Jeff Bezos, ele falou, o enigma, ele até falou isso no papo, né? É esfinge. É uma esfinge. Eu tinha que desvendar. Mas é o modo que ele tinha para sedimentar as coisas, né? E para unificar a empresa, né, Sandrão? Exatamente. Você só consegue unificar qualquer coisa, Sandrão, com elementos humanos. Né? Você não consegue unificar as pessoas só com números. Só com números, Sandrão. Você não consegue, né? Não vai. O número cansa, Sandrão.
né? Só com número. Chega uma hora, eu lembro, já passei por isso Sim, numa das etapas da HSM, era tudo número, Sandro. Era tudo número. Você não consegue engajar ninguém, Sandro. E por trás do número tem uma história. Tem uma história, né? Não é que o número é importante, fundamental. Sem número você não chega a lugar nenhum. Mas para chegar no número, você vai ter que usar outra coisa, não números. Dá significado para essa história. Pois né? é. E o Bezos tem um monte de coisa nessa. Tem muitas. Tem a mesa do escritório dele é feita com uma porta. Sim. Lembra que a Amazon começou numa garagem, né? Sim. E aquela porta tá lá até hoje. A pessoa vai falar com o Bezos, a mesa dele tem uma porta. Para as pessoas não entenderem, para as pessoas entenderem que cada centavo que é colocar naquela empresa tem que ser a favor do cliente. Exatamente. Tem que ser a favor do cliente. E não esquecer a sua origem. E não esquecer a sua origem. Que mais? Day One? O Day One, né? Todo dia é o dia primeiro, né? Tanto é que ele nomeou o prédio do escritório que ele ficava quando era CEO de prédio Day One, para as pessoas entenderem que todo dia é o dia primeiro, porque o segundo dia já tá... A empresa começa a pensar mais nela do que no cliente, né? Já começa a tirar aquela energia, ficar mais focada na burocracia em vez de no cliente, né? E mais, Sandrão, a última dele foi o relógio, né? Ele patrocinou um relógio, acho que está lá no Texas, se não me engano, uma montanha, $42 milhões para tentar passar a mensagem, para passar a mensagem que é It's about the long term, é sobre o longo prazo, né, Sandrão? Isso me lembra um dos passagens que a gente conta no livro de estratégia, na época que a Amazon estava crescendo e havia o compromisso de reinvestir todo o lucro na Amazon, lembra disso? Todo o lucro vai ser reinvestido para o nosso crescimento, e a Amazon naquele trimestre ela deu lucro. E aí o Jeff Bezos, ele participa da reunião para investidores daquele trimestre, que é uma liturgia necessária para empresas abertas, e ele começa pedindo desculpas. Desculpas porque nós demos lucro. Nós não fomos capazes de reinvestir todo o nosso lucro para o crescimento da organização, porque tudo é sobre o longo prazo. Na época, acabaram com todo mundo ele. apostando que ia quebrar, né? Todo mundo apostando que ia quebrar. Esse cara é louco, é louco. Veja o que aconteceu hoje. A Amazon, no ano passado, Salibão, $650 bilhões de receita. Olha só. Mais ou menos, deixa no caixa aí na última linha. Não, na última linha não. EBITDA tá deixando algo em torno de 48, 50 bilhões de dólares. Coisa, né? Ela tem o valor que a Amazon tem de caixa livre, Salibão, não tem empresa brasileira com esse valor de mercado. Ou seja, ele podia comprar... Aliás, devia poder comprar todos juntos. Na época ele foi recriminado, mas ele acreditava no quê? No long term. Inovação, né, Sandrão? Médio e longo prazo. Inovação, mudança. Veja, nós não estamos falando que esse é o único modelo certo. Teve empresas que fizeram isso e fizeram mal. Foi uma escolha da organização. E, de novo, a narrativa está integrada à cultura, ao propósito, à cultura e à estratégia do negócio. É sobre isso. Não é que o que ele fez é a panaceia, é a solução para todas as organizações. Para aquela organização, para as crenças estabelecidas naquele contexto, aquilo fazia sentido. Eu vou até as últimas consequências para isso. Ô Salibão, sabe uma que eu pesquisei aqui, que eu lembro que quando a gente estudou para um dos livros, acho que foi de liderança, estudamos a primeira biografia do Musk. Uhum. E o Musk, quando ele entra na Tesla, primeiro como investidor e depois ele assume o controle da Tesla, ele não fundou a Tesla, o Elon Musk, ele recebia severas críticas dos investidores, sobretudo, sobre o rumo daquele negócio. E ninguém entendia. Carro elétrico nunca deu certo. Carro elétrico nunca deu certo. E ninguém entendia. Quem vai querer carro elétrico? Carro elétrico. E ninguém entendia uma coisa que ele falava: não somos um negócio de carro, não somos um negócio na indústria automobilística. Nós somos um negócio de mobilidade. Né? Uma das principais causas. De energia sustentável, né, Central? Um dos principais propósitos. Um dos grandes problemas do mundo hoje é a poluição causada pela gasolina, né? A despeito de outras visões, é isso, né? Motor a combustão, isso aí mata o mundo, e aí, mata pessoas. E ninguém entendia isso, porque todo mundo comparava ele, né, Salibão, com a GM, com a Ford. Esse cara é louco, esse cara não é da indústria. Nunca foi daqui, Salibão. Esse cara nunca fez nada aqui. Ele fez um post que ele chamou de Master Plan da Tesla, né? E até coloquei aqui, The Secret Tesla Motors Master Plan, né? E nesse texto, quase que uma carta aberta, ele falava com clareza e simplicidade. Olha a fala que eu peguei aqui, ó. Essa é uma fala da narrativa do Master Plan. Tá disponível, depois você pesquisa. Começaremos com um carro esportivo caro. Com o dinheiro, vamos fazer um carro mais acessível. Com o dinheiro desse, faremos outro ainda mais acessível. Tudo isso enquanto promovemos energia limpa. A partir do momento, em 2006,
que ele desenvolveu essa carta aberta aos investidores, muita coisa mudou no negócio. Sobretudo que ele começou, Salibão, a atrair investidores que acreditavam naquela tese. Sim. Os outros que não acreditavam, não é que são ruins, mas não são adequados para aquela lógica. Ele assumiu o posicionamento claro dele do que ele buscava. Nesse caso, deu certo, né? No final do dia, a Tesla se configurou como uma empresa líder, né? Protagonista nesse negócio. E ele construiu um storytelling poderoso. E por que esse storytelling é poderoso? Olha, ele tem começo, meio e fim. Ele aponta o caminho. Ele aponta um vilão, né? Que é a dependência de combustível fóssil na matriz de energia. Ele apresenta uma visão que é improvável, mas é visionária, né? É possível. Apesar de ser improvável, ela está na perspectiva de visão. Ela é, a palavra que eu perdi, ela é almejada, né? Ela é desejada. Né? Ele constrói essa lógica toda e ele estabelece um propósito. Né? Quando ele fala aqui, como é que ele fala? Tudo isso enquanto promovermos energia limpa. Mudou o game, Salibão, porque ele parou de ser cobrado de resultado no curto prazo, parou de ser, e mostrou que era outro negócio, e aí, né, a execução foi muito bem implementada, o sistema dele é um sistema muito eficiente. Correram riscos, né? Correram riscos. Eu lembro que quebrou 500 vezes. Eu vi que o vice-presidente deles, não me lembro na época. Você trouxe para a Expo, né? Eu vou lembrar o nome dele. E ele cancelou, Sandro, um mês antes, porque ele estava dormindo na fábrica há 2 meses, dormindo na fábrica, porque se ele não entregasse o que havia prometido, a empresa quebrava. Podia ser que o negócio quebrava. Foi a primeira vez que eu não fiquei com raiva do cara que não veio. Ele fez via videoconferência. Aliás, que ano foi isso? Foi... sabe, foi, sei lá, uns 10 anos atrás. 15? Talvez. Não, menos. Uns 10 anos, não é muita coisa, não. É o cara que mais entende de bateria nos Estados Unidos. Por que eu tô perguntando que ano foi isso? Salibão, logo ali, a Tesla não era uma realidade. Não, era Se assim, desse errado isso, ia acabar a Tesla. Ele falou Olha claramente, que loucura, cara. Ele falou claramente, eu não logo vou, ali. porque se nós não entregarmos o que a gente prometeu, a empresa quebra. Ele estava dormindo na empresa. Quebra. Tava 2 meses dormindo na empresa. Dentro do sofá lá da fábrica. Olha que loucura, né? Loucura. Nada, as pessoas olham isso, tá, nossa, legal, né? Tá, mas ninguém sabe. Mas essa história tem que ser contada? Essa história tem que ser compartilhada? Não tem, inclusive, eu estava vendo recentemente, onde foi? Mas ele fez o negócio. Aconteceu? Videoconferência, né? E naquela época era videoconferência. E foi direitinho. A HSM tinha tanta credibilidade, tem tanta credibilidade junto aos clientes, que às vezes a gente... foram centenas e centenas de grandes pensadores, né? Logicamente estão tratando com seres humanos que ficam doentes, que tem alguma coisa, um parente morreu, né? E tudo pode acontecer. Mas eu tenho muito orgulho de dizer que nunca, quando cancelou alguém, inclusive o presidente do Starbucks, o Howard Schultz, CEO do Starbucks, a mãe dele morava numa casa em New Jersey, deu um maior tornado da história. Ele levou a casa da mãe dele e a mãe dele para UTI. Não tinha como esse cara, né? 2 dias antes do evento. A cabeça dele tava boa. Né? Agora, você imagina eu ter que apresentar, o cara do Howard abrir a Expo, porque ele abria a Expo, para 4.000 pessoas, dizendo por que ele não estava lá em pessoa. Logicamente, ele mandou um vídeo, ele fez um vídeo especial para nós, mas era muito bacana, porque as pessoas acreditavam na nossa história. Eu acho que... Eles acreditavam na nossa história, Sandro. Acreditaram que a HSM sempre foi um movimento de conhecimento para melhorar a gestão do Brasil. Para colocar a gestão do Brasil lá em cima. Mas eu acho que você traz um elemento fundamental que a gente não pode passar esse programa sem falar. Se a história não for baseada na verdade, ela não tem fundamento. Sim. Ela não se sustenta. Nunca alguém falou assim, olha, e a gente chegava... A HSM sempre foi muito clara. Quem se sentir lesado por ele não estar aqui... É só ir ali e pegar o dinheiro de volta. Né? Ninguém nunca pediu 1 centavo de volta. Não, era só... E recebia na hora, sem letra miúda nem nada. Isso a gente aprendeu com a HSM. Sabe, quem participa dos nossos eventos, a gente faz a mesma coisa. Nunca aconteceu, mas se alguém não estiver satisfeito, não tem letra miúda nem nada. Manda uma mensagem, não gostei do evento, dinheiro de volta. Porque a história tem que ser verdadeira, né? Ela tem que ser aquilo que você acredita, né, Salibão? Aquilo que a companhia acredita. E você sabe que eu estava lendo, agora que veio o insight, Salibão, porque eu estou estudando bastante essa história, porque nós temos interesse nisso, né? Eu adoro história, né? Eu estava vendo um cara especializado nesse tema, né? Sobretudo história de guerra e tal, que ele comentou que pensa bem, Salibão, quando a gente vai olhar dados históricos do mundo, os momentos que mais te apreendem são momentos de crise. Guerras, holocausto,
pandemia. Então ele comenta, olha que ensinamento. Pensa nisso na organização. Sandrão, Momentos de crise são ótimos para você construir essa narrativa e depois, como você passou a pandemia? A pessoa que está entrando agora numa situação melhor, ela sabe de todos os ensinamentos que você teve. Você teve que se virar para dar certo na pandemia. Então, os momentos de crise são ótimos para construir narrativas verdadeiras e poderosas e serem compartilhadas. Sandrão, eu vi recentemente o filme do Ney Matogrosso. Ah, você já assistiu? Muito legal, pessoal. Recomendo para vocês. Principalmente a turma aqui Da vem nossa lá de geração. trás, é fantástico, né? O ator que fez ele. É muito bom. É assustador, genuíno. Sandrão. É. Mas, por que eu tô falando isso? Ele teve que superar o pai dele, que era militar, Sim, dentro de casa. Sim. né? Dentro de casa. Então, cara, a hora que você consegue superar algo dentro da sua casa, o mundo fica mais fácil. Eu tive que fazer isso com a minha mãe. Sim. A minha mãe sempre era o bloco na minha frente. Era o bloco, mas eu superei. E E depois de vários anos eu falei, meu filho, você conseguiu. E Salibão, quando você constrói essa história e conta, você humaniza a relação, entendeu, cara? É diferente de falar, eu montei a HSM, ganhei muito dinheiro, vendi. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Aliás, a nossa história continua, né? A história minha do Sandrão, a gente... Sim. Para quem não conhece a história, né? Eu fui entrevistar o Sandrão quando a gente estava buscando um diretor comercial e foi o único candidato que não ficou falando de números. Ele ficou falando de conceitos. De conceitos. E tem mais. Ele não tirava o olho dos 6.000 livros que eu tinha na minha biblioteca. Eu falei, esse é o cara que eu quero casar. E isso nos uniu. Essa Sem história dúvidas. nos uniu até hoje, né, Sandrão? Porque 11 livros, né, Sandrão? 11 livros. Pô, brincadeira, né? E eu acho que mais do que isso, né, Salibão? 11 livros e continua na nossa inquietude Sim. de provocar O próximo, essa história. A gente podia estar muito bem, se juntar o Salibão, a gente dá fácil 200 palestras no ano, também bem resolvido. Hoje eu falo mais não do que sim, o Salibão também não tem uma agenda para palestras e tal, muitas palestras, como os nossos eventos. Por que você continua, né? Porque acho que o que nos move é essa inquietude de contar essas histórias. Eu quero até o último dia da minha vida contando histórias. Contar a história, cara. É. E assim, aí você fala... Contando novas histórias. E aí eu ia novas chegar histórias, não ficar. Porque aí você vê que o que acontece, né? As empresas com o mundo em transformação, elas precisam contar novas histórias, porque o ambiente muda. Antigamente a história durava bastante. Hoje as histórias elas são bonitas, mas duram pouco. Não é pouco, durou menos. E se você não souber contar novas histórias, a tua empresa emperra. A partir sempre Olha da como o essência. storytelling está ligado com a estratégia. Sim, não tenho dúvida, Salibão. Eu não tenho dúvida. Não, e veja, de novo, o que você falar para mim de analisar todas as empresas, estar junto, em board, empresas grandes, gente, a gente está fazendo coisas com empresas bem grandes, familiares, a gente fala com cooperativas. Qual é, Salibão? Fala aí, 3 problemas. Se o topo da lista está falta da visão estratégica e da orientação estratégica de todos os colaboradores do negócio, né? Tal do engajamento, né? Do engajamento. Para onde nós vamos, hein? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel? Ah, não, seu papel é apertar parafuso. Não. Nós estamos aqui criando um contexto que vai levar a gente lá. Apertar parafuso é fundamental para eu chegar lá. Se a pessoa acha que está apertando parafuso, se a pessoa acha que está fazendo cirurgia, ela não está salvando vidas. É o pensamento de catedral. Né? Quer dizer, o que eu estou construindo? Isso, agora você fala assim, isso é só uma visão poética? Não. Tem que ser uma visão estratégica. Deixa eu falar, para a gente chegar lá, você que é um controller, você que é um cara de logística, vai ter que controlar adequadamente esse seu serviço, porque a partir daí a gente vai entregar um valor maior para o cliente e isso vai funcionar. Você vai ser monitorado por isso, seus indicadores de desempenho vão ser baseados nisso, você vai ter um ritual... Percebe? É a estratégia. A estratégia é uma narrativa, Salibão. O Jack Welch, naquele vídeo que às vezes eu uso, ele fala, estratégia é uma coisa meio acadêmica, porque ela é intangível. Eu tenho que contar essa história. Ele contava boas histórias também. Outro contador de história é bom. Ele contava boas histórias, principalmente na questão da liderança, desenvolvimento de liderança, de líderes, Sandrão. De talentos, sucessão. De sucessão, né? Que você tem que criar algo maior do que as próprias pessoas, né? Pensamento Para catedral. atingirem, né? Pensamento catedral. Era muito legal. Assim, a GE não se adaptou, né? Não contou novas histórias. Talvez Sim. o problema da GE não foi conseguir contar novas histórias e embutir na sua cultura lá em 2000, Sandrão. Ficou presa. Só. Exatamente, né? Ficou presa a uma história só. E que agora é interessante porque a Nike, né, que nos últimos anos perdeu 40% do seu valor,
Por quê? Ele tinha uma história fantástica, ou seja... Um baita storyteller também, né? Simplesmente ele inventou a indústria. Inventou a indústria, né? E, na verdade, ele nunca via a Nike falando do material do tênis, Sandrão. Foi sempre baseado na performance, de ser um atleta, Exatamente. de ser superar as expectativas, né? Da característica do produto. E a partir do momento que, não, agora a gente tem que vender tudo online, né? Vamos maximizar e vamos esquecer que... A experiência, vamos esquecer os nossos distribuidores e tal, e focar no transacional, a empresa derreteu 40% porque esqueceu. Agora eles têm 2 desafios. Trouxeram um cara que trabalhou a vida inteira, que o único emprego dele foi na Nike, né? Ele foi estagiário na Nike. E foi presidente na Europa, né? Em vários lugares. Tiraram o cara da aposentadoria, estava 4 anos aposentado para voltar para a Nike resgatar a sua história. E eu espero que conte novas histórias, porque agora não é só de alta performance. Agora a gente entrou no casual shoes, os tênis casuais, né? Que a Nike talvez tenha abandonado um pouquinho essa parte. Que coisa, né? Então vamos ver, o que vai ser interessante, pessoal, ver qual vai ser o movimento da Nike. Vai ser voltar para o alta performance ou vai ser criar novas histórias dentro? Cara, faz sentido, legal, Sandrão? Esse seu insight é muito bom. Eu tenho um slide que eu usei numa palestra recente aqui, que é mais um insight que eu tive, que é mais ou menos assim, ó. Hoje, você tem que mirar o futuro com os pés muito fincados no presente e respeitando a sua essência. O que você está falando a minha história, ela é mutante. Ela tem que partir da minha essência, mas eu tenho que mudar a minha história, porque senão eu vou ficar preso no meu presente e não vou construir meu futuro. Sim. Você concorda? É uma história maravilhosa. A história da Tupperware é uma história maravilhosa. Sim. A história da Avon é uma história maravilhosa. A história da Blockbuster é uma história maravilhosa. A história da Kodak é maravilhosa. Boticário, né? Não, mas eu tô falando de empresas que ficaram pelo caminho. Sim. Você concorda? Pô, a história da Tupperware é o empoderamento feminino. A história da Avon... Sim. Essa está totalmente relacionada com a liberação. E elas sempre acabam com o grande problema. Eu não contei outra história. Ela vira transacional. Se você não conta novas histórias baseado naquele ambiente que o Peter Drucker fala, que é a teoria do negócio, né? Que você, quando o ambiente muda, você tem que mudar o propósito e a missão da empresa. Teoria do e negócio. Desenvolver novas habilidades. Olha, não é só história. Se você vai contar novas histórias, as pessoas precisam de novas habilidades para contar essas novas histórias. Não adianta contar uma história e deixar o pessoal à deriva, né, Sandrão? Do cacete. Teoria do negócio. Drucker, nós já falamos bastante sobre isso, mas de novo, Drucker comentava que toda empresa tem que entender a teoria do seu negócio. Sim. E seguindo o Drucker, a teoria do negócio é uma combinação, né? A teoria do negócio. 3 elementos. Ambiente, jobs to be done, entendimento do cliente, concorrência. Minhas capacidades. Mudanças que acontecem no ambiente. Tecnológicas. Olho para dentro e vejo minhas capacidades, competências, capacidades. E o último é minha missão, meu propósito. Segundo o Drucker, a teoria do negócio é uma correlação entre a dependência desses 3 elementos que devem se traduzir numa narrativa, Salibão. Exatamente. Aliás, eu já anotei aqui para o nosso projeto, vamos correlacionar storytelling com teoria do negócio. Exatamente. E você pega, por exemplo, a Microsoft, né, que durante muitos e muitos anos viveu do propósito inicial. Um computador em cada mesa, um computador em cada mesa de escritório, um computador em cada lar. Isso. Né? O que aconteceu? O mundo mudou. O Satya Nadella, quando assumiu a empresa, ele falou: temos que contar novas histórias aqui. E junto com o seu time, ele cria um novo propósito, que é uma nova missão, às vezes. Às vezes é difícil distinguir do propósito da missão, né? Você pode também juntar os dois. Mas é um propósito aí, né? Empoderar cada pessoa e cada organização do planeta a realizar mais. Sabe o que o Salibão está falando? É brilhante, né? Porque quando você fala assim, um computador em cada mesa, que foi a proposta inicial da Microsoft com Bill Gates e Paul Allen, qual é o valor de um computador em cada mesa, em cada lugar, em cada casa do planeta quando tem o celular? Sim. Quando tem internet. Só que a Microsoft, talvez por isso, ficou presa nesse paradigma. Ele teve que ressignificar isso e contar uma nova história para empoderar todas. Aí, empoderar cada pessoa no planeta tem a ver com computação em nuvem. Sim. Tem a ver com games. Sim. Tem a ver com plataforma de negócios. Muda o game. Muda o jogo. Conteúdo bom, né? Fantástico, né, Sandrão? Olha, dá pra ficar aqui mais tempo. Daqui vai ser um livro, Salibão. Esse podcast vai ser um livro. Eu tava brincando, né? Porque nesse mundo. Podcast vai ser um livro. Nesses últimos 2 anos, né? O nível de conversa,
os diálogos sobre negócios mudaram bastante, né? Mudaram Sandro? bastante. Deixou A totalmente- semântica, a inteligência artificial agenda... tá confundindo as pessoas, né? É. Eu me confundo às vezes, de Sim. tão rápido. E eu fico pensando por que o Google não é protagonista, assim, lógico, né? Empresa gigante e tal, mas não está sendo protagonista como... Tá com bastante dificuldade. né? Não está Tem sendo o Gemini e tal, mas não é o Não protagonista. está sendo protagonista como essas outras empresas, Sim. né? E aí você vai ver o propósito deles inicial. Organizar toda a informação do mundo. Cara, já foi, né? É. Cadê o novo, né? Talvez com a Cadê o inteligência novo? artificial, a inteligência artificial não organiza toda a Não. informação do planeta. Ela Aliás, dá significado para tudo. Sandrão, com todo respeito ao Google, eu não pergunto mais nada Mas pro Google. procurar para Eu não pergunto mais nada Esse é um pro grande desafio Eu pro não Google. pergunto mais Esse nada é um grande pro desafio pro Google. O primeiro direcionamento é chat, É o e chat. o Grok. É. Eu sempre falo que eu tenho falado mais com o chat do que com a Valesca. O Google, na verdade, ele responde quem pagou mais, né? Transacional. Que é transacional. Tá certo? Você não sabe, tudo bem, é válido, tudo, mas não, você não tem. O outro não. É conversacional. O outro é conversacional. O outro você sabe E que ele está aprende, respondendo o que você você está conversa. perguntando. É. Já não te dá o. Sim. Né, Esse é o grande desafio pro Google. Porque se o Google perde a ferramenta de busca, e ele tá. 85% da receita do eu Google é não busco publicidade. mais no Google, Sandrão. Esse é um Nada. desafio. Nada. Esse é um desafio. Com todo respeito. Tem um negócio, depois eu queria conversar com você, que pra mim a OpenAI vai cair no mundo da publicidade logo. De algum jeito, porque o modelo de negócio dela não se sustenta. Pois é. Do $20 não paga. Você chegou a ver uma estatística que saiu, Não. Salibão? Porque agora ele conversa com você e fala: você não queria que eu fizesse isso? Isso é legal pro usuário, ele tá engajando. Mas em termos do econômico da coisa, ele incentiva cada vez mais você As pessoas não têm noção. processar informação. As pessoas não têm. A gente não tem noção do. A gente vê muito do que a inteligência artificial está fazendo, mas a gente não tem noção do custo ainda. Né? E Sandrão, Salibão, tá projetado para daqui a poucos anos que a inteligência artificial vai consumir 99% da força elétrica do mundo. Salibão, da energia do mundo. 99%. Eu vi uma estatística de uma professora do MIT. Se a inteligência artificial, se o consumo de eletricidade de IA hoje, imagina que fosse um país, seria o 4º país do mundo em consumo. Hoje. Pois é, né? E aí o que acontece? Você não fala obrigado, por favor, valeu. Tudo isso tá acabando com os caras. Então eu acho que esse é outro tema para outra conversa dessas. Modelo de negócio, dá um bom papo, né? Para mim, eles vão para publicidade, já começaram a testar uma coisa lá com comércio, porque não, a conta não sustenta. Tá fechando a conta no B2B, beleza. Mas ele vai ter que achar uma forma. Uma novidade, né, Sandrão? Mas ó, você quer continuar essa conversa com a gente? Que é boa essa conversa, né? Então tem uma notícia boa para você, vou falar aqui, acho que é melhor, né? Dias 15 e 16 de agosto. Porque, assim, 15 e 16 de agosto é a última do ano. É a imersão e mentoria e gestão do amanhã na prática. São 2 dias presenciais em São Paulo, onde nós trabalhamos todo o nosso conteúdo e continuamos essa nossa conversa, né, Salibão? A sua masterclass que você vai dar nesse evento é diferente de todas as masterclass que você deu em outros, porque você traz elementos novos. A nossa conversa é outra. Eu estava contando, Sandrão, nós lançamos o Gestão da Manhã em 2018, né? 18. Eu já estou na versão 55. 55 você coloca a versão? Da palestra Gestão da Manhã. 55, Sandrão. Eu mudei a palestra 55 vezes. E vai continuar mudando. Até o evento em agosto você vai mudar de novo. Não dá. Porque não. particularmente, né, não só empresas se perdem, como pessoas se perdem. Nós ficamos Na verdade, a empresa, coitada, ela é culpada por muita coisa que nem ela fez, né? Ela foi criada, foram pessoas que criaram, né? E no mundo da gestão aconteceu muito isso. Pensadores que estão vivos até hoje e estão em ativa, perderam não conseguiram se adaptar a novas histórias. Sem dúvida. Impressionante, né? Sem dúvida. Caras que foram assim, são heróis, tal, mas perderam. É terrível, né? Nós não podemos ter esse risco. Não podemos. Então, assim, ó. Por isso que são 11 livros em 8 anos. 2018, né? 8 anos, 11 livros. E tem mais 2. Não, 7 anos. As pessoas perguntam pra mim, 7 anos. Você escreve tanto livro assim? Porque o mundo tá muito rápido e eu não quero ficar pra trás. Exatamente. E você também não quer ficar pra trás, não é? Vem com a gente. Dias 15 e 16 de agosto, em São Paulo, no Learning Village. São 2 dias inteiros. E a imersão não são somente 2 dias presenciais. Ela continua, né, Salivão? Com certeza. Primeiro, tem uma aula hiper especial, uma semana depois do evento, uma aula online, do Salibão desvendando o pensamento de Peter Drucker. Só essa aula já é o evento. 14 anos de amizade, convivência, trabalho juntos, né? E o Peter Drucker sempre foi presente, né? Até hoje ele está nas nossas vidas, né? O nosso mentor intelectual. Sim. E eu passei, depois da HSM, Sandrão,
Eu passei 6 meses com uns 39 livros do Peter Drucker, né? Para desvendar. Porque aí eu tinha tempo, né? Coisa que é muito difícil a gente ter. Sim. Para entender por que o Peter Drucker virou o Peter Drucker. Salibão vai dividir tudo isso com você. A visita à missão jesuíta com o Drucker, os ensinamentos, as curiosidades, tudo isso. Além disso, 2 semanas depois do evento, a gente tem uma mentoria. É a única imersão, é o único projeto nosso, fora o conselho, que a gente tem uma mentoria. Por que é 2 semanas depois? Você vê o evento, aprende tudo, vai ter perguntas, né? Pô, mas eu quero aplicar isso. Então nós dividimos o grupo em grupos menores. Eu e o Salibão online, ficamos ali 2 horas com o grupo só esclarecendo as dúvidas da galera. Bem bacana, né? Então é isso, ó. Dias, de novo, 15 e 16 de agosto. Esse é o nosso produto campeoníssimo. Todos são maravilhosos. Esse tem uma proposta legal, porque ele trabalha todo o conteúdo. Depois você vai para os workshops, é uma maravilha. E mais, a gente vai estar lá, né, Salibão? Grupo pequeno. 50, 60 pessoas, não pode ser muito grande, porque a gente provê interação, a gente tem as mentorias. Então, ó, se quiser participar, tá aqui o QR Code, aqui, tá na descrição o link. Não deixe de acessar, fazer a sua candidatura, tá conosco, a gente faz uma aplicação, porque para garantir a qualidade, importante, né? É importante, todo o grupo. Vai ser muito valioso estar com você. Nosso NPS é sempre acima de 98, é maravilhoso. Quem está na nossa imersão está conosco para sempre, tem o nosso WhatsApp. Não larga. Você precisar decidir, vou para a esquerda, vou para a direita, vou para frente, só dá um toque para a gente que nós vamos estar juntos. Sempre vai estar junto. Todo mundo sabe disso, né? Só quem participar da imersão tem nosso WhatsApp. Salibão, e o livro de hoje, Salibão? Tenho muito orgulho de ter trabalhado. Quando eu falo que eu trabalhei com todos os gurus do mundo, pensadores, né? Eu não estou brincando, né? Foram, imagina, 30 anos. Imagina quantos pensadores, 10 eventos no ano. E o storytelling, ele começou, na verdade, Sandrão, ele começou a entrar no mundo empresarial via marketing, né? Via anúncio, publicidade, né? Você contar uma história, né? Na verdade, até hoje é um pouco assim. Não tenho dúvida, tem gente que fala que é isso. Não entrou. Até hoje, eu acho que nós estamos no caminho de colocá-lo, né? Já dando um spoiler para vocês aí, de colocar o storytelling. E, logicamente, né, a gente identificou isso aí lá atrás, né? Eu como curador da HSM, Antena. Às vezes eu descobria muito cedo demais, mas o meu índice de acerto foi muito maior, né? E o Robert McKee, que é um americano, né? Ele é de Hollywood, na Califórnia, ele é o papa do storytelling, né? Escreveu esse livro grande, grosso, chamado Story, Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios do Screenwriting, né? Como é que é Screenwriting em português? Roteiro, né? Roteiro, né? E logicamente isso aqui foi feito mais para roteiristas, cinemas, essas coisas, mas né? É muito bom. Mas ele eu vi a palestra dele. Aos poucos ele foi entrando dentro do mundo empresarial, tanto é que ele desenvolveu um workshop de storytelling para o mundo empresarial. Você não trouxe, não faz tanto tempo que você trouxe ele, assim, né? Eu já não estava na HSM. Eu já foi numa das minhas despedidas, né? Eu já não estava lá, eu assisti, achei impressionante esse papo. E é muito valioso que ele dá estrutura. Aliás, o que você está falando, Salibão, o que me chama a atenção, ele abre a palestra dele com um slide de todos os caras que ele ajudou a ganhar Oscar, Salibão. Eram dezenas de caras que passaram no workshop dele e ganharam o Oscar. Seguramente uma leitura, para quem se interessa em se aprofundar no tema, aqui é uma leitura de referência, daquelas de referência, né, Salibão? Com certeza. Esse livro eu acho que não está publicado em português, mas vale a pena tê-lo, porque todo o componente do storytelling está aqui. Inclusive, eu fiz um pequeno resuminho aqui das dicas que ele dá para storytelling, né? Para quando você for criar essa história, você cria uma jornada emocional. Jornada emocional. De novo, coração. Segundo, estrutura, né? Do conteúdo da história. Terceiro, pessoas, né? Characters, né? Que eles chamam. Personagens. São personagens. Quem são os personagens dessa história? Personagens que criam uma mudança significativa, né? Que tenha um tema claro na mensagem, né? E o mais importante, Sandrão, o que não é dito. Que as pessoas entendem o que não é dito. Vem o negócio da analogia, vem a metáfora, vem o propósito. É mais poderoso do que a exposição. É a lição. Olha que coisa. É a lição. Forte, hein? É o propósito. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito boa dica. Bom esse nosso programa hoje, hein? Ficou legal, hein? Cada vez melhor, né, Sandrão? Então ficando bom, né? Fica gostoso falar, fazer, né? Tem coisa que a idade ajuda, né? E a conversa é boa. Olha só, de novo,
Acabando aqui, se você ainda não segue, a gente vai lá e segue. Vai lá no Spotify, vai lá no YouTube. Não deixa de seguir a gente, porque aí você vai receber as Somos informações. dois missionários. Vamos aí, pô. Vamos Nosso aumentar o objetivo nosso movimento. É melhorar todo mundo, né, Sandrão? É isso aí. E comentários. Faça seu comentário, a gente lê todos aqui. A gente tá aqui pra vocês. Responde tudo, eu respondo tudo. Beleza? Valeu? Toda terça-feira, semanalmente. Continua acompanhando a gente que tem mais temas quentes como esse. Até. Tchau.